Hi everybody, it's me, your English teacher, Roberta. Então vamos lá, vamos corrigir a aula 7, a aula 8. Eu não vou ficar escrevendo com lápis, né, igual eu fiz algumas outras correções aí atrás. Perdi um pouquinho mais de tempo e fiz a folhinha assim no PDF, fica mais bonitinho e fica mais fácil de vocês corrigirem. Então vamos lá, a gente começou com a revisão dos conteúdos. Na aula 7, nós tínhamos no número 1 e na número 2 escrever os verbos no passado, só que a número 1 eram os verbos regulares, aqueles que terminam com ED, e a número 2 eram os verbos irregulares, aquelas que vocês olham lá na tabela dos verbos irregulares, a tabela do mal. Essa tabela ainda vai perseguir vocês boa parte desse ano, porque a matéria do 9º ano vocês também vão precisar da tabela, só que para o particípio. Então, enfim, é isso. Se vocês olharem aqui na número 1, todos os verbos terminam com ED, por exemplo, esse último aqui, listen, virou listened, com ED no final, porque eles são regulares. Já desse lado, vocês olharam lá na tabela, por exemplo, o verbo sell virou sold, porque era o que estava lá na tabela. Então, corrijam para ver se vocês usaram o formato correto dos verbos. A número 3 pede para vocês pegarem essas frases e passarem para negativa interrogativa. Eu já fiz elas aqui, ó. Essa aqui é a número 1, ok? Então, we waited for you, fica we didn't wait for you, ó. Wait volta para a forma original. E na interrogativa, o did primeiro e depois o wait. Então, todas vão seguir esse padrão. Na hora de passar para negativa interrogativa, o verbo perde o ED, tá vendo? Todos eles sem o ED. Vou passar aqui rapidamente. Quem precisar, pausa o vídeo, ok? Ó, só para lembrar. Aqui, ó, um exemplo. She promised to help. Na negativa, o did it primeiro, né? Depois o promise. Na interrogativa, o did primeiro, repete a frase e põe um ponto de interrogação no final. E o verbo volta para a forma original. Já sabem, né? Tô com sono, gravei a madrugada, agora já tá de manhã, são 6h40 da manhã. E tô gravando agora o último vídeo, que é o de vocês. Vamos pro número 2. Ah, faltou um pedacinho aqui, ó. Letra I. A número 2 é o mesmo esquema, só que o verbo, ele é agora irregular, né? Então, ó. Nossa, esse aqui eu não mudei, olha que horror. Aqui vai ficar assim, ó, tá? She didn't give the money to him. É que eu pego, copio e colo. Essa frase eu não mudei. E aqui na interrogativa fica did she give money to him? Tá vendo que eu falei dos errinhos? Então é mais ou menos isso. Os outros eu acho que tá certo. Olha só que esse daqui, ó, é o verbo be, certo? Se é o verbo be ele tem o seu próprio formato de negativa e interrogativa, que vocês viram lá no 6º ano e no 7º ano. Eu aposto que vocês não lembram, mas de qualquer jeito, olha como é que funciona. O verbo be, a gente não vai usar didn't nele. A gente vai usar só a forma dele no passado, e aí é desse jeito que fica. They weren't na negativa e were they na interrogativa. Os outros seguem a regra. Então vai didn't sell, era sold, didn't hear, era heard, e por aí vai. Próximos. Certinho? Eu gosto muito desse cut. O cut é bom porque é cut no passado, é cut no presente, é cut no futuro, é tudo cut, não precisa mudar nada. Mas eu acho que deu para vocês entenderem como é que faz, né? Qual é o esquema. Põe o sujeito, que é o mesmo da frase, põe o didn't, põe o verbo e escreve o resto. Na interrogativa, põe o did, sujeito, verbo, repete o resto
põe um ponto de interrogação. Certinho? Voltemos para a folha. Exercício 4. Vocês iam fazer o comparativo, olha como é que fica. A maioria deles é com more, porque eles são grandes. Nós temos aqui o thinner e o shire, que são do jeito dos adjetivos menores. Observem que aqui já tinha o than, tá vendo? Por isso que eu não coloquei aqui. Na frase já veio. Assim que fica o comparativo de superioridade. E assim o superlativo. O superlativo segue o mesmo exemplo. Se for dos pequenininhos, a gente coloca EST, desse jeito aqui. E dos grandes fica the most e o adjetivo. Corrijam aí. Aquela básica pausada no vídeo que vocês já conhecem. Observe aqui que o hot e o thin, eles eram consoante, vogal, consoante no final. Então, por isso que tem 2 N's e 2 T's antes da gente colocar o EST. É sempre assim. Se tem consoante, vogal, consoante, antes da gente colocar, ó, aqui, ó, no thinner também, antes da gente colocar o sufixo, né, que é no finalzinho, a gente tem que dobrar a segunda, a última, né, consoante. 6 e o 7, os pronomes aqui possessivos, aqui os pronomes reflexivos. Os possessivos era bem fácil, porque já estava o da primeira tabela aqui. Era só vocês escreverem depois o da segunda tabela. Então, my, mine, your, our, ours, se é they, ó, aqui ó, her, hers, their, theirs, era só vocês olharem. Aqui ia aparecer alguma coisa da primeira tabela, vocês colocavam da segunda, que é aquela tabela que eu expliquei para vocês, que é usada no final da frase sempre. Em português, ó, eu vou ler uma frase qualquer para vocês entenderem, ó. Esses são os seus livros. Não. Eles são os seus livros, eles são seus. Seus o quê? Livros, mas não repetiu a palavra livros aqui. Então, em inglês a gente tem outro tipo de seus, que é usado quando a gente não tem o substantivo junto. Nos reflexivos é aquele que eu falei para vocês, que é aquele que a gente faz com a gente mesmo. Então, ó, em português. He made this cake, tá faltando o by aqui. By himself. Por ele mesmo fez o bolo. Tanto que aqui, ó. I wrote this song by myself. Eu mesmo escrevi essa música. Então, também é o da terceira tabelinha. Era só vocês verem qual que é o adjetivo. Desculpe. O sujeito, ó. She, herself. I, myself. He, himself. Era só seguir a tabelinha. Esses os reflexivos. E esse daqui é o pronome possessivo. É aquele que é o da segunda tabela. Ou da primeira tabelinha. Aquele que fica no meio da frase. Então, eu coloquei o sujeito aqui dentro do parênteses para ficar mais fácil. Então, she, her, they, their, we, our, I, my, it, its, you, your, they, their, I, my e she, her. Essa foi a atividade 7. Agora nós vamos para a atividade 8, que foram páginas da apostila. Páginas 2 até a 9, 33 e 34. Então, vamos seguir aqui da 2 até a 9. Essa é a 2. A gente tinha que colocar as palavras de acordo com o texto. Então, em português, aqui nós temos altar, domo, estátuas, naves, que não é nave espacial. As naves na arquitetura é aqueles prédios tipo redondinhos, sabe? E que em cima fica um pedaço para fora do teto, redondinho, como se fosse uma cúpula. É aquilo ali. E as colunas. É muito específico, eu não gosto dessa parte particularmente. Se vocês quebraram a cabeça aí para fazer, me desculpem, estava na apostila, então a gente tinha que fazer, mas eu particularmente acho bem chato. Para que vocês, alunos de nono ano, vão se interessar por arquitetura? Só se você quiser ser arquiteto, mas a maioria não vai achar legal esses textos. Mas tá lá na apostila, eu achei, assim, pelo menos seria útil para melhorar o vocabulário de vocês, mas que é meio chato, é.
Então, corrijam aí. Não vou nem ler os textos, ó. Corrijam como é que ficou. A, B e a C. Agora a D. Mesma coisa, a próxima página. Ó, A, B e C. Corrijam aí. Tem tá vendo que no meu livro aparecem umas coisinhas aqui? É curiosidade para na hora que nós, professores, estivermos explicando a matéria, a gente pode falar para vocês como curiosidade. Por exemplo, aqui, ó. Michelangelo, que aqui fala uma coisa, né? A Basílica de São Pedro é a casa de uma das mais famosas obras-primas do Michelangelo, a Pietà, que ele esculpiu quando ele tinha 24 anos de idade. Que é essa. Vocês já devem ter visto, né? Que é essa escultura aqui. É Maria, né? Segurando Jesus Cristo morto depois da que ele foi morto. Aí aqui tem explica, né? Se ninguém comenta que o Michelangelo foi um grande escultor e poeta, arquiteto italiano, enfim, tem umas diquinhas pra gente que é professor de inglês pra gente falar pra vocês. Aqui, ó. Coliseu, tem 3 andares. Legal, né? Não. Quer dizer, eu acho. Eu queria ir lá pessoalmente. Agora, bom, primeiro não tem dinheiro. Segundo, com essa quarentena não dá pra ir pra Roma, né? Corrijam aí, ó. B, C, agora D. Beleza? Agora, a próxima página, nós vamos pro fight. Matéria, futuro com going to, eu expliquei para vocês no vídeo explicativo como é que a gente faz. O verbo é o verbo light, que seria acender, né, no caso aqui das verbas. Então, como é que fica? I'm going to light. Por que I'm going? O I só combina com am. Então, I am, o going to é fixo e a gente coloca o verbo. Como eu falei para vocês, e até coloquei o vídeo de explicação do verbo to be do 7º ano para vocês darem uma olhadinha, a gente vai seguir o esquema do verbo to be que vocês aprenderam lá no 6º, 7º ano. Então, they are. O they combina com are. Coloca o going to e coloca o verbo que é o take. Letra C. Pediu para colocar na negativa. Então, she isn't, que é a negativa. O she combina com is, então she isn't going to travel. Aqui é uma interrogativa. Então, a gente põe o are primeiro, ó, you going to buy. O buy é o verbo, tá aqui. O going to é fixo. Em português, olha como é que ficariam essas frases. Eu vou acender as velas logo que eu chegar na catedral, que eu entrar na catedral. Ó, eles vão pegar a gôndola. Eles vão pegar a gôndola. Pegar no sentido de entrar dentro da gôndola para passear. Gôndola é esses barquinhos bonitinhos que eles usam para andar na cidade de Veneza. A cidade de Veneza, para quem não sabe, a boa parte dela é com água, é submersa, não tem rua, tem barquinho para você andar. Então aqui, ó, a Ellen está triste porque ela não vai viajar para a Itália. Eu também ficaria triste. Ó, você vai comprar alguns souvenirs? É claro que eu vou. Então, are you going to buy? É sempre futuro, tá vendo? De novo, o verbo aqui é o order. Are, porque é we are going to order. Aqui é uma interrogativa, o sujeito é o she, então eu sabia que era is. Então, is she going to get? O get é o verbo, going to fica fixo para todos, is. Qual que era o verbo a ser usado? Venture, na negativa, ok? Então, I'm not going to venture. Por que I'm not? Porque pediu negativa e o I só combina com am. Então, I'm not. Senhor, não estou entendendo metade do que você está falando. Você viu o vídeo do verbo to be? Se você não viu o vídeo do verbo to be que eu coloquei para vocês, é claro que você não está entendendo.
Então, vai lá, assiste o verbo be, assiste o vídeo do verbo to be e volta aqui para você ver se você consegue entender melhor. It is, combina com is, então going to fica fixo, o verbo é o be used. Então, desse jeitinho aí. Essa é a página 5. A página 6, nessa primeira aqui, a gente tinha que tirar as informações do texto. Então, para montar a pergunta, a resposta é: eu vou visitar uma igreja luterana, a igreja luterana de Reykjavik. Então, que tipo de igreja você vai visitar em Reykjavik? Se você tivesse colocado só visite, também daria certo. Ou que igreja, what church, também daria certo. Então, eu vou visitar a igreja, uma igreja luterana. Ok? E aqui é a mesma coisa. Qual é a pergunta? A resposta: sim, eu também vou ver os vulcões lá. Então, qual seria a resposta? Você vai ver os vulcões lá? Você vai visitar os vulcões lá? Então, essa é a resposta. Esse aqui cai naquela parte que eu expliquei no vídeo que mostra como faz as interrogativas. Número 3, a mesma coisa. Nós vamos tirar daqui, mas vamos escrever a frase com going to. Então, we combina com are. Então, we are going to see ou we are going to visit then. Then o quê? As casas de cubo. Ó, as casas cubo são tão diferentes, nós vamos visitá-las. Nós vamos visitar elas. Pô, as casinhas muito da hora, hein? Imagina morar numa casa dessa. Parece que tá de cabeça para baixo. Será que a escada também é torta? Acho que não. Acho que o lance dessas casas é ser esquisita assim por dentro e normal ser esquisita assim por fora e normal por dentro. Então, I combina com am, né? Going to bring ou I'm going to buy. Eu vou trazer ou eu vou comprar alguns souvenirs de Roterdã, que no caso seria a cidade lá na Holanda, né? Netherlands, que a pessoa ia visitar. Queria ir para Holanda. Quem não queria, né? Mas, como eu falei para vocês, nem dinheiro e nem pode viajar na pandemia. Agora a gente tem o futuro também, futuro, mas com will. É o futuro mais fácil, né? É só colocar o will na frente e escrever o verbo. Então, o verbo era it, fica will will. O verbo era have, fica will have. Qual é a diferença de lá, de frase de com going to e frase com will? Vamos ver como é que fica. Aqui, ó. Nós vamos ver. Nós vamos visitar. Esse seria a tradução mais legal para esse. Agora esse aqui. Eu acho que eu comerei muita pizza na Itália. Então é como se ali a gente usasse uma locução verbal, né? Que seria o vamos ver, dois verbos juntos, né? E aqui é como se a gente usasse o verbo no futuro do presente. Então, eu comerei, ok? A diferença de tradução é essa. Em inglês, a diferença principal é que o going to a gente usa para uma coisa certa e o will a gente vai usar para algo que seria aleatório, que a gente não tem certeza. Ó, eu comerei muita pizza na Itália. Pode ser que chegue lá na Itália você não queira só pizza, porque pizza aqui também tem no Brasil. A gente, talvez você chega lá e vai comer coisas que não tem aqui no Brasil. Então é algo que não está certo. Então, o verbo era have, fica will have. Aqui o verbo era o be, fica o won't be, porque pediu na negativa. Aqui já era pergunta, então will primeiro e o take depois, porque o verbo era take. Verbo talk, will talk, ok? Número 8. Como eu falei para vocês na explicação, né? Página 8, na verdade. Cada uma das páginas, cada um dos exercícios tinha duas possibilidades. Então, a típica rua da Toscana, né, Itália, nos próximos feriados, eu posso conhecer ou eu posso visitar. Então, will know ou will visit. O que a gente faz com a máscara? Ou a gente wear, veste, ou a gente buy. Então, will wear ou will buy. Lembrando que vocês tinham que traduzir os verbos aqui em cima para ficar mais fácil para vocês encaixarem. Os restaurantes, a comida aqui, a sopinha aqui da primavera, ou eles servem, will serve, ou eles prepare, ou eles preparam. Sempre era dois verbos que dava para encaixar numa mesma frase.
As colunas lá, as colunas de mármore lá da Catedral de Pisa. Ou I will go, ou I will travel. Ou eu vou até lá, ou eu vou viajar até lá. E os turistas, o que, que a gente faz com a ponte? Ou a gente walk through, ou a gente anda pela ponte, ou a gente vai até a ponte. Então, we'll walk ou we'll come, ok? Podia escrever só um. É opcional? Não, gente. É desse jeito que tem que escrever. 2 em cada espaço, ok? Esse aqui eu comentei com vocês, né? Esse aqui já estava pronto. Você viajará para a Itália? Não, não viajarei. Então, para onde você vai viajar? Viajarei para a França. Então, a gente tinha que corrigir. Então, podia ser go ou podia ser travel nesse caso aqui. Esse aqui. Derek tira boa selfie? Tá tirando. Derek tirará selfie? Sim, ele vai tirar. Então, he will. Agora, olha aqui. Esse daqui só tem o sim. Esse daqui tem o não também, ó. Então, ó, os turistas também vão visitar Portugal? Não, eles não vão. Então, onde eles vão passar os feriados? Eles vão passar o feriado na Espanha. Como é que eu sei que é na Espanha? Porque esse aqui é da Espanha, né? Não é de Portugal. Se alguém colocou México, tá? Quer dizer, não ia colocar nada, porque tá escrito Espanha aqui, né? A gente só precisava colocar os verbos. É isso. E foi a última página? Foi. Vou descer mais não, porque senão tem spoiler, né? Agora a página 33 e 34. Vamos ver se eu consigo ir direto para lá. Vou tentar. Essa aqui é a página 9. Página 9. Então, eu preciso ir para 31, não é isso? Então, vamos ver se eu consigo ir direto. 12. Então, é 12 de diferença. Então, sei lá, vamos colocar aqui um aleatório. Tô a fim de somar de cabeça, não. Vamos ver que página é essa que saiu. 22. Eu preciso ir na 31. 31, então, é mais 9 para frente, né? Então, 59. Beleza. É isso aí. Então, vamos lá? Esse daqui vocês tinham que marcar. Aí eu ia botando lápis na tela, vocês iam ver muito, né? Ou marcar a opção certa, marquem aí. Eu não vou ficar lendo muito, não, né? Porque eu tenho certeza que vocês já botaram isso aqui no Google Tradutor para poder fazer. Então, ó, quando a construção da Basílica de São Pedro começou. Tá aqui, ó, no texto. Começou em 1506. Meu Deus do céu. Aqui, ó. The construction began by Pope Julius II. Então a construção começou, né? Quem começou a construção foi o Papa Júlio II em 1506. Letra D. When is the feast day of Our Lady of Aparecida? Qual que é o dia, né, da festividade de Nossa Senhora Aparecida? Então era só colocar, pode colocar só isso aqui, ó, tá? É em 12 de outubro. Se não quiser colocar o resto todo. When was Our Lady of Aparecida proclaimed patron saint of Brazil? Quando foi que Nossa Senhora Aparecida foi declarada, né, Santa Padroeira do Brasil? Então foi em 1930. Se você colocou só 1930, beleza. Mas o certo é você colocar pelo menos aqui, ó. She was proclaimed patron saint in Brazil in 1930, ok? Mas beleza. Ai, gente, essa página aqui não era pra fazer, não. É a 33 e a 34. Mas já faz aí. Já faz aí. Que eu acho que depois eu não vou voltar nessa página, não. Essa é a 32, né? É interpretação de texto, ó. Corrijam aí. Mal também não vai fazer, né? Depois a gente já
Já fica free dessa página, que eu não sabia nem se eu ia dar para vocês. Então, vamos lá. Com going to, a gente tinha que fazer esse exercício. Então, the doctor é o médico, é um médico só. Então, is going to run. Run é o verbo que tá aqui, ó. Eu falei para vocês na explicação que vocês tinham que olhar o verbo que estava no balãozinho de fala. Aqui o verbo é o verbo negotiate. Então, the woman isn't going to negotiate. Então, aqui, they are going to be back. Tá aqui o verbo, ó. We are going to be back. Aqui tá they, porque eles vão. Aqui eles estão falando de nós, ó. Nós vamos voltar às 4 horas. Aqui está falando, eles vão voltar, eles vão voltar às 4 horas. Verbo do. Is she going to do? Verbo rain is going to rain. Por que is? Porque é o it aqui. Letra C. I'm not going to play. Se vocês colocarem I'm going to play, tudo bem. Não tem problema não ter colocado esse not aqui, não. Porque aqui não estava dizendo se estava. Mas só se vocês leram a frase, minha perna está doendo. Então, eu não vou jogar amanhã nas finais. Então, seria a melhor explicação. Tinha que ler a frase. I'm going to lose. Ok? Eu estou perdendo calorias enquanto durmo. Não, eu vou perder calorias enquanto durmo. Nossa, queria. Mais, né? Where are they going to study? They are going to study around the world. Então, eu tenho o verbo study para ser usado dos dois jeitos. Aqui, are they, porque aqui é they, então they are, porque aqui era a pergunta. A número 3 era para vocês escreverem, algumas pessoas me perguntaram, para vocês responderem do jeito que vocês quiserem. Por isso que está escrito aqui free answers. O que é felicidade para você? Então, você tem que escrever o que é felicidade para você. Mas não tinha necessidade se vocês não fizeram essa não, ok? Então, acabou a correção. Se vocês não entenderam, volta um pouquinho. Qualquer coisa, estou por aqui. Pode me perguntar. Estou aqui toda segunda, toda quinta e toda sexta. Vocês já sabem. Então, um beijo para vocês. Amo vocês e até semana que vem.